Oi, pessoal. Então, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Larissa. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo também, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tuberculose e a realidade dos concursos da área da saúde, o que nós precisamos saber, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Então, vejam só. No primeiro momento, eu trouxe qual seria o agente causador, qual a etiologia, né, da tuberculose, ou TB, que é como a gente chama na área da saúde. Então, a bactéria causadora da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis, tá? Aqui à esquerda do seu vídeo, vocês podem ver uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Vocês podem ver aí o bacilo de Koch. Ele é também chamado dessa forma por conta do cientista que descobriu esse bacilo, essa bactéria, que foi o Robert Koch, lá em 1882, tá? Aqui à direita do seu vídeo, essa imagem é uma imagem de arquivo pessoal, não sei se dá para vocês verem, tá? Para quem não sabe também, eu sou biomédica de formação, então eu trabalhei um bom tempo na atenção básica fazendo o diagnóstico de pacientes com tuberculose e hanseníase, tá? Então aí vocês podem ver, na verdade eu não sei se dá para ver, né? Mas os bacilos bem pequenininhos, né, corados em rosinha, meio que vermelho, tá? Essa lâmina aqui é de um paciente positivo, ou seja, um paciente que tem a tuberculose, que teve a tuberculose, tá? Logo aqui abaixo, eu coloquei o reservatório. Qual seria o reservatório? Onde essa bactéria vai se instalar? Então, o reservatório principal é o homem, somos nós, os homens. Existem outros reservatórios também, como o gado, os primatas, algumas aves, alguns outros mamíferos, mas o de importância sanitária somos nós, tá? Outra coisa, lembrando também, existem outras espécies, né, do complexo Mycobacterium, ou seja, existem outras espécies do complexo Mycobacterium, como o Mycobacterium bovis, o africano, o micrótio, o canete, mas o que está associado à tuberculose no homem é o Mycobacterium tuberculosis, tá? Como eu coloquei aí. Outra coisa, quais os tipos de tuberculose? Só existe a tuberculose que está aí aderida, né, que ataca os pulmões, a forma pulmonar? Não, existe outra forma de tuberculose, a tuberculose extrapulmonar. Como a gente tem o exemplo, né, da tuberculose pleural, a ganglionar, pericárdica, óssea, peritoneal. Lembrando que esses tipos de tuberculose extrapulmonar estão muito associados a pacientes HIV positivos, tá? Sem dúvida alguma, a tuberculose pulmonar é a mais frequente nos casos existentes, tá ok? Então vamos aqui para a segunda parte da nossa conversa. Como se dá a transmissão da TB, da tuberculose? A transmissão da tuberculose, ela é aérea, ou seja, né, através de espirro, da tosse, o contágio acontece pelas vias aéreas, né? O bacilo de Koch, ele sai na medida que uma pessoa tosse, na medida que uma pessoa vai espirrar e entra em contato com as vias aéreas da outra pessoa e o bacilo vai adentrar lá, tá? Então a transmissão ocorre também, isso é importante frisar, né? Enquanto o indivíduo estiver eliminando o bacilo no escarro. E isso é muito importante frisar, por quê? Porque isso se dá, essa transmissão se dá se o paciente não faz o tratamento, porque ele continua produzindo muito bacilo e, consequentemente, expelindo muito bacilo, tá? À medida que o paciente começa a fazer o tratamento, é identificado e começa a fazer o tratamento da tuberculose, mais ou menos aí, a partir do 15º dia, ele não vai produzir bacilos, né, significativos para que a outra pessoa ela possa ser contaminada, tá? Então, isso é importante frisar também. Outra coisa que eu coloquei essa observação aqui embaixo, os bacilos em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis, por isso não desempenham papel importante na transmissão da doença. Então, o bacilo que fica, né, que se adere ali a alguma superfície, dificilmente, né, ele vai
poder causar transmissão em outra pessoa que entre em contato com essa superfície, tá? Então, a transmissão com certeza é de forma aérea, tá? De forma aérea, não de forma como contato. A outra coisa aqui que eu coloquei, né? Até que eu já pontuei um pouco antes, o tratamento. O tratamento, ele é todo gratuito da tuberculose, tá? Todas as pessoas que são identificadas têm acesso a esse esquema terapêutico, que na maioria das vezes é um tratamento que leva no mínimo aí 6 meses, casos mais complicados é que podem levar até 18 a 24 meses, mas na maioria das vezes o tratamento é de 6 meses, tá? Então, por ser um tratamento que não é tão curto, a gente lembra da importância da abordagem humanizada, do acolhimento, né, com esse usuário, com esse paciente na unidade de saúde. E aqui eu já trago também um pouco da PNH, a Política Nacional de Humanização. Vocês lembram, já estudaram? Essa política que ela é transversal, ou seja, ela transpassa todas as políticas, todas as ações e serviços de saúde dentro do SUS. Então, a gente tem essa importância, né? A gente enxerga essa importância de acolher esse usuário, né, na unidade básica de saúde, que vai fazer esse tratamento da tuberculose, porque, como eu falei, não é um tratamento tão curto, né? Então, quando o paciente ele começa a sentir esse acolhimento, esse vínculo de confiança, isso ajuda também para que o paciente não abandone o tratamento, tá? A outra coisa aqui, ó, a transmissão tende a diminuir? Sim, como eu mencionei no tópico anterior. A transmissão ela tende a diminuir a partir do momento que o paciente é identificado e começa o tratamento, o esquema terapêutico voltado para a tuberculose, porque a partir do 15º dia ele já não mais produzirá tantos bacilos que sejam possíveis de infectar, de contaminar outra pessoa, né? Ele vai começar a diminuir essa carga de produção bacteriológica, tá? Então, como eu falei, né, a duração mais ou menos aí 6 meses. E existe também o tratamento diretamente observado. O que seria isso? O tratamento diretamente observado. Então, é quando, né, o usuário, junto lá com a sua equipe, que está fazendo essa abordagem com ele de tratamento, eles chegam no consenso para que o paciente, né, eles vão determinar lá local e horário para que o paciente, o usuário, ele possa tomar essa medicação sob a supervisão de um profissional de saúde, para justamente tentar fazer com que esse tratamento ele chegue até o final, ele seja concluído, porque é um gargalo também, né, da atenção em saúde, a questão que algumas vezes, né, alguns usuários, eles, como percebem drasticamente depois da segunda, terceira semana, aí uma melhora, né, da sintomatologia, dos sintomas da TB, ele pensa que já tá bom e não continua o tratamento. Então, isso é muito ruim. Então, justamente por isso que é preferencial que se tenha esse tratamento diretamente observado, sob a supervisão de um profissional de saúde. Ou seja, né, o usuário vai lá e todos os dias, de segunda a sexta, em dias úteis, ele vai tomar sua medicaçãozinha lá sob a supervisão de alguma pessoa, de algum profissional de saúde que está, né, naquele entorno lá da atenção básica, fazendo esse tratamento, esse acolhimento com ele. Tá ok? Tá, Larissa, então vamos lá. E a vigilância epidemiológica, né? Por que é importante para a vigilância epidemiológica essa questão da tuberculose? Vocês sabem, né, que em todos os âmbitos a vigilância epidemiológica ela trabalha com informações, né? Então, a partir do momento que eu vou saber a frequência, a distribuição, né, de todos os casos, os fatores que são associados ao desenvolvimento daquela doença, no caso aqui da tuberculose, a partir daí é que eu vou poder subsidiar as ações para poder controlar, né, esse número de casos. Então, tudo isso é muito importante, todas essas informações são muito importantes para a vigilância epidemiológica. Tá, Larissa, mas veja só. A tuberculose é causada por um agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis. Sim. Só beber água aqui. Mas existe algum fator externo, algum fator social que está associado à tuberculose? Sim, com certeza, né?
há uma maior incidência da tuberculose em áreas de grande concentração populacional e precárias também, do ponto de vista socioeconômico, sanitário. Então, existe essa maior incidência de casos de tuberculose nessas áreas. Então, por isso que é importante também ver o contexto que aquela população está inserido. E é disso que trata também a vigilância epidemiológica, tá? É uma doença de notificação compulsória? Sim, é uma doença de notificação compulsória, deve ser notificada a alguma autoridade sanitária, tá? Lembrando que deve ser notificada, como eu falei, e também, né, dar entrada aí no sistema de informação, no SINAM, que a partir daí a gente pode ter um perfil, né, traçar o perfil epidemiológico da tuberculose, né, no país, como que tá, por região, tá crescendo esse número, tá diminuindo, tá estável. Então, a partir de todas essas informações que vão ser computadas lá no SINAM, a gente pode ter essas informações para poder tomar as ações, né, de controle. Para vocês verem, né, isso aqui eu trouxe só, né, a critério de informação mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a TB, ela está entre as 10 principais causas de morte no mundo. São 10 milhões de casos por ano e mais de 1 milhão de óbitos. Vocês podem ver como é um número crescente, exorbitante. No Brasil, ano passado, foram registrados 73.864 casos novos da doença. Então, muitos casos, né? Então, Larissa, frente a todo esse número, né, todos esses números alarmantes, com certeza, existe algum plano de enfrentamento? Sim, existe o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, né? Então, as metas, eu trouxe aqui as metas principais, né, que isso pode ser questão de concurso. As metas principais desse plano. Primeiro, a redução do coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e a redução também da mortalidade para menos de um óbito por 100 mil habitantes até 2035, perdão, até o ano de 2035, tá? Uma das questões principais também, né, para se conter essa barreira de transmissão da tuberculose é que se alcance, né, a estudos, a Organização Mundial da Saúde fala que alcançando-se a cura de pelo menos 85%, né, de todos os acometidos pela TB, e também que a taxa de abandono ela fique menor que 5%, com esses números a gente pode conter nessa barreira, né, pode conter essa cadeia, na verdade, de transmissão da TB, porque como eu falei, às vezes tem a atenção básica, a atenção primária encontra esse gargalo, esses percalços de alguns pacientes que não concluem o tratamento da forma adequada. E aí, muitas vezes, o bacilo ele pode vir mais resistente, aquele esquema terapêutico que é recomendado de início já não serve mais, enfim. E tem-se aí maiores problemas, tá? Lembrando que a maioria dos casos são tratados sim na atenção básica, né? Outros casos mais complexos é que vão precisar de uma atenção secundária, de uma média complexidade, tá? Então, essa foi nossa conversa de hoje sobre a TB. Então, vamos aqui, vou ver se eu coloquei. Eu tinha colocado também algumas questões. Essa aqui da banca VUNESP, então vamos resolvê-la. Vê só. Bicho, eu já tinha colocado aqui o gabarito, ó. Vou deixar aqui pra gente poder fazer, ó. Para o ano de 2018, ao analisar os dados de saúde da população da área de abrangência da equipe de saúde da família da qual faz parte, o enfermeiro observou os seguintes registros para tuberculose pulmonar. Aí ele dá os números, né? E aí embaixo ele coloca, considerando que a população nessas faixas etárias exposta ao risco de adoecer residente na área analisada somava 4.000 pessoas para o ano de 2018, o coeficiente de incidência para tuberculose, e aí ele dá a base por 100 mil habitantes, é D. Então, uma questão ótima, né, pessoal? Uma questão ótima, já entra também aqui na questão dos indicadores de saúde, vocês lembram? Como é que a gente calcula a incidência? Então, o número de casos novos de determinada doença, multiplicando pela base que ele der, né? No caso, ele utilizou aqui 100 mil habitantes. E no denominador, a gente vai colocar a população exposta, ou seja, aquela população que pode vir a ser acometida, a adoecer de tuberculose. Então, como ficaria aqui
esse esquema, né, esse cálculo dessa questão. Então, a gente vai colocar no numerador o total de número de casos novos, ele fez aí, né, a separação por faixa etária, mas aí a gente pega o total. Então, foram 6 casos novos de TB nesse ano de 2018, né, multiplicando por 100 mil, que foi o número de habitantes, a base que ele deu. E aí, a gente coloca no denominador a população exposta, que pode vir a contrair a tuberculose, que ele dá aqui é o quê? Deixa eu ver, residente na área analisada, 4 mil pessoas. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter o quê? Qualquer coisa você faz aí, dá uma pausazinha no vídeo, faz aí o cálculo. E agora vamos ver aqui qual seria a resposta. 150, né? Então, esse é o coeficiente de incidência da TB para essa questão, tá? Questão bem tranquilinha de fazer. Outra aqui, vamos lá. A doença infecciosa e transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, sim. Embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Sobre a tuberculose, marque a alternativa correta. Então, ele quer a correta, né? Então, letra A. O principal hospedeiro são as aves? O que é que vocês acham? Não, né? Nós vimos que o principal hospedeiro do Mycobacterium tuberculosis é o homem, tá? Então, já não é a alternativa A. Letra B. A tuberculose é uma doença de transmissão por contato? Tchan, tcharam. Também não, errado. Nós vimos que a principal transmissão da tuberculose é a via aérea, tá? Então, também não é a letra B. C. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não desempenham um papel importante na transmissão da doença. Com certeza, nosso gabarito, né? Letra C. A transmissão se dá pela via aérea e não por contato, né? Como essa forma que está colocando aqui. Então, o gabarito, sim, letra C. Mas vamos ver aqui o que é que fala a alternativa D. Vê só, com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 10 dias de tratamento, chega a níveis insignificantes. Então, essa aqui também está errada. Vocês sabem por quê? Vocês lembram do que eu falei? Depois que o paciente começa o esquema terapêutico, o tratamento da TB, da tuberculose, após o 15º dia, então após 15 dias de tratamento, é que chega a níveis insignificantes de produção de bacilo de Koch, tá? Então, essa foi nossa conversa e essas questões que nós resolvemos aqui sobre a tuberculose. Encontro vocês na próxima. Ah, e outra coisa, deixei aqui também, se o material tem ajudado no estudo de vocês, curta, compartilhe, deixe comentário aqui. E outra coisa também, entre no meu canal do Telegram, né? Lá a gente pode ter um contato mais próximo, né? Eu tô deixando aí mais questões também diariamente lá. Então, uma boa oportunidade para você estar praticando e perto aí da saúde pública, né? Para concurso e residência, tá? Então, espero vocês na próxima. Um beijo, pessoal. Até mais.